Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Laboratório do Arne, né? Com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica, né? Hoje eu quero apresentar um circuito, né? Um projeto que eu fiz já tem um tempinho e, inclusive, ele já está instalado aqui na minha sala e em uso, né? E por isso eu peço desculpas aqui pelo mau jeito na filmagem do mesmo. É que eu estou no alto de uma escada, porque eu instalei no alto, né? O circuito. Então é meio complicado aqui para fazer a filmagem, esse início, né, de vídeo para mostrar para vocês, ok? A ideia aqui é um mini PABX, tá? Ou seja, eu consigo fazer a conexão entre aparelhos telefônicos aqui, tá? Eu sei que muita gente deve estar estranhando, porque é uma coisa pouco usual hoje, né? Mas é um circuito bastante interessante, tá? Para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a telefonia, inclusive a telefonia que já não é mais utilizada hoje, não num volume grande, porque a telefonia fixa ainda está presente aí, né? Então isso aqui permite que você ligue aparelhos telefônicos internos, inclusive com uma saída externa também. Óbvio que isso não vai funcionar em linhas digitais, apenas na ideia das linhas analógicas, né? Eu fiz o circuito, ele é bem simples, né? Então, eventualmente, alguns testes podem ser feitos. Eu não testei em linha digital, até porque eu não uso linha externa aqui, tá? Então, eu faço conexão apenas entre aparelhos. E num futuro próximo eu quero trazer alguns vídeos demonstrando algumas experiências bem interessantes com aparelhos telefônicos, e este cara aqui vai ser bastante útil. Então, por exemplo, para aquelas pessoas que têm ainda aparelhos telefônicos e gostariam de fazer, por exemplo, um pequeno intercom interno, né, um intercomunicador interno entre salas, entre quartos, dentro de um mesmo prédio, por exemplo, ele é bem interessante, tá? Serve bastante. Hoje eu vou mostrar o circuito dele, tá? Vou apresentar o circuito e vou apresentar também o programa, ok? Todas as informações e dados sobre este projeto estão disponíveis lá no meu site, tá? O link está aí na descrição, ok? Então vamos direto já para as informações, e aí no final eu apresento um teste prático bem interessante, ok? Senhores, vamos lá, começando pela fonte, né? Acho que é a placa base fonte. Eu tenho na entrada do circuito um transformador de 30/30, e de um dos taps do transformador eu vou retirar a tensão de chamada. Todo aparelho telefônico opera com tensões DC, mas para a chamada é uma tensão AC. No caso aqui serão 30 volts aproximadamente, que é mais do que suficiente para operar campainhas do tipo digital, tá? Telefones mais modernos aí a partir da década de 90. Aqueles telefones mais antigos que usam campainhas eletromecânicas, né, precisam aí no mínimo de 50 volts. Mas como eu não fiz esse circuito pensando naquele tipo de telefone, até porque eu vou operar com DTMF e não pulso, tá? Para fazer a descagem, é DTMF, não é pulso. A primeira fonte é uma fonte de 18 volts. Esses 18 volts vão estar presentes na linha de conexão, tá? Entre aparelhos, e na linha de ocupado. Na linha de ocupado é onde todos os aparelhos estão conectados, tá? Então todos vão receber 18 volts através deste circuito quando estiverem, no gancho, tá? Quando estão no gancho é aqui, é esta parte. Quando são retirados do gancho é nesse circuito que eles se conectam. O detalhe é que aqui é onde eu também insiro o tom de ocupado, tá? E aqui é onde eu insiro primeiro o tom que libera a descagem, e também é aqui onde eu insiro o tom de chamada. Sempre que você faz a chamada de um telefone, né, enquanto o outro lado está tocando a campainha, do lado que está chamando você precisa receber um tom informando, né, que ele está sendo chamado e ele tem exatamente a mesma duração do outro, tá? Aqui eu tenho um circuito de 5 volts, que é usado para a parte digital, né, a lógica digital e o microcontrolador que está lá.
E aqui uma fonte de 6 volts, porque os relés que eu usei são todos de 6 volts. Aqui eu tenho os conectores, tá, das placas. Cada placa tem um conjunto de 2 conectores, um para fonte e um para controle. E aí, óbvio, o conector da CPU, da placa CPU, é maior porque é daqui que saem os sinais para o controle das demais placas que são ramais, né? E finalizando aqui, eu também tenho 2 relés. Um relé que vai me permitir ligar, aumentei muito, a minha linha interna, que é usada para conexão, né, de chamada, na linha externa, que vai para um conector externo aqui. E quando isso acontece, eu retiro dela o V-Line, né, ou seja, aquela alimentação de 12 volts aqui. Qualquer possibilidade de colocar tom, qualquer coisa aqui, porque eu vou ligar ela aqui. Então eu passo a alimentar o aparelho telefônico através da linha da tensão que vai estar na linha externa, ok? E aqui eu tenho um outro relé, tá? Que é utilizado para conexão, né, da tensão de 30 volts alternado na linha, né, que me permite fazer o toque de campainha de qualquer telefone. Todos os telefones estão, né, tem o seu circuito de ramal ligado também nessa linha aqui de 30 volts AC, e é este relé que controla quando esta tensão pode ser chaveada. E cada ramal também tem seu próprio relé para esse controle, tá? Ver, né, a parte do ramal para entender um pouquinho melhor. Eu vou começar com o circuito de controle do aparelho telefônico. Quando eu demonstrei ali o circuito da fonte, eu falei que havia uma entrada de linha ocupada, onde o telefone vai estar sempre ligado a ela, porque é daqui que eu vou tirar os 18 volts para operar e a corrente necessária para operar o telefone, tá? Então todos vão estar ligados aqui. E neste momento eu não tenho nenhum tom aqui para informar nada, eu só ligo quando é necessário. No caso, eu só tenho a tensão. Eu tenho aqui o VCOL, ou seja, aquela linha onde entra os 30 volts AC, controlado por aquele relé. Então aquele relé diz se essa tensão está ou não presente. E é este relé que vai ativar ou não a chamada, né, a tensão de chamada para este aparelho específico, tá? Então, para fazer a chamada, eu primeiro tenho que ligar aquele relé e depois ligar o relé do ramal que eu estou chamando, tá? Então é feito por este relé aqui. E aqui eu tenho o Line S, que também são aqueles 18 volts que estão separados, porque isso aqui é a minha linha, né, de conexão interna. É a linha de conexão interna. Então, quando os aparelhos vão se falar, eles vão se falar por aqui, tá? Porque aqui eu vou ter os 18 volts e é aqui também que eu vou inserir o tom de espera, que permite, né, diz que o telefone está pronto para receber um número, né, que vai ser chamado, e também aquele tom de chamada que aparece quando você está chamando o telefone do outro lado, tá? Quando o telefone está no gancho, ele é alimentado aqui pelo esse line O, os 18 volts, conforme eu falei. Ao retirar do gancho, esse circuito aqui detecta que ele saiu do gancho, e este ponto aqui, cada telefone tem um TP, tá? TP1, TP2, TP3 e TP4. Cada um tem. Lá no microcontrolador, o programa sabe que um determinado aparelho foi retirado do gancho. Quando isso acontece, ele imediatamente vai ligar RL1. Para quê? Para que você possa entrar na linha de chamada, porque o outro aparelho também vai se ligar nessa linha, e nessa linha eu coloco já o tom de espera, dizendo, ó, tô pronto, comece a discar. Ok? É aqui que é feito. Tá? E aqui estão os circuitos, né, de controle. Primeiro para o relé 1, tá? Vem do microcontrolador isso aqui, e aqui do relé que faz a conexão com a tensão de chamada. Por quê? Digamos, o telefone está no gancho, então ele está aqui em line O. A partir do momento que vai iniciar uma chamada, né, este relé é ligado e vai ser ligado à linha de chamada para que o telefone receba a tensão alternada e
ative a sua campainha. E ele é feito de forma, né, um período ligado, um período desligado, outro período ligado, outro período desligado, para que o telefone, né, não fique com a campainha ligada de forma direta, para que você tenha aquela sensação de um telefone real mesmo, como se fosse uma linha, né, chamando mesmo. Então ele faz um toque durante um período, toca de novo durante um período, e fica assim até que o telefone seja retirado do gancho. Quando ele é retirado do gancho, o TP dele aqui é avisado, né? Ou seja, o circuito avisa e o microcontrolador percebe que isso aconteceu e automaticamente este relé é colocado, né, para a conexão com linha, e esse relé imediatamente no line O. E automaticamente as duas linhas estão conectadas. Aqui é retirado qualquer tipo de tom e mantém-se apenas os 18 volts, que é suficiente para que os dois aparelhos funcionem e passem a se comunicar. Ok? Vamos lá, senhores, falar um pouquinho agora da parte da CPU, né? Eu usei um microcontrolador AVR aqui, tá? É um ATmega 162. Poderia ser o ATmega 1632. No caso, a escolha foi porque eu tinha ele aqui disponível, né? A circuitinho de clock dele, parte de reset, tá? E vamos aqui para a entrada. Logo na entrada aqui eu tenho um MT8870, tá? Que é um DTMF receiver, porque o meu mini PABX opera por DTMF. Aqui não serve, não vai funcionar telefones, por exemplo, que só trabalham com pulso. Com pulso ele não vai funcionar, porque eu preciso do tom. Esse circuito está ligado na minha linha de conexão, tá? Que tem lá os 18 volts. Então esse capacitorzinho já está aqui para eliminar isso, tá? Para fazer o desacoplamento da DC aqui, né? E deixar passar só o pulso, o tom, né? O tom, quando você aperta a tecla, ele emite um tom. Esse tom vem para dentro deste circuito, tá? E esse circuito integrado decodifica ele e coloca aqui em binário qual foi o valor da tecla que foi pressionada. Se olhar aqui o datasheet do MT8870, você tem exatamente como que você vai ter aquelas saídas de acordo com a tecla pressionada, ok? E ele vai estar aqui. No caso, esse STD ele vai gerar uma interrupção para mim aqui no microcontrolador, que eu liguei em int0 PD2, que me permite o seguinte: assim que pressionou, que ele decodificou, ele já gera a interrupção e eu consigo vir aqui e extrair esse valor. No caso, nessa primeira experiência que eu estou fazendo, eu não estou usando mais de um dígito para cada ramal. Então cada ramal está trabalhando apenas com um dígito: 1, 2, 3 e 4, apenas isso. Daria para fazer com mais, daria, só mudar o programa, mas eu não vi utilidade no caso, né? Você ter 2, 3 dígitos aqui para isso, tá? E no caso o 0 para fazer aquela chamada externa, tá? Que eu não implementei ainda, tá? Não está implementado nessa versão porque eu não tenho uma linha externa, eu não estou conectando na linha externa, mas eu deixei reservado o 0 para a chamada da linha externa, ok? Agora, nessa parte aqui é bastante interessante, é onde eu tenho o circuito. Eu fiz por lógica digital, onde eu gero os tons, tá? Eu tenho tom de controle, um sinal, e esses sinais aqui, tom de controle e dial tone controle, control, né, está ligado no microcontrolador. É o microcontrolador que vai dizer quando isso está ativo ou não, tá? Então é aqui que eu vou inserir esse circuito, esse primeiro circuito. Insere aquele tom tanto de espera, de descagem, como também o tom de chamada, ou seja, o telefone do outro lado está tocando, mas você está recebendo um tom deste lado, né, do seu lado, avisando que o telefone do outro lado está sendo chamado. Ele faz por aqui. Esse capacitor aqui, né, a ideia é fazer, né, o desacoplamento dos 18 volts para cá, impedir isso e deixar apenas o tom passar para lá, tá? Então só há tom quando um dos aparelhos telefônicos é retirados, e aí depende da situação. E este cara aqui, né, o que ele faz é criar o tom de ocupado, que é exatamente igual a este, só que ele
tem aquela intermitência, né? Então ele vai estar sempre presente aqui de acordo com esses dois controles aqui também, ok? Senhores, aqui está o programa, né? Desenvolvido para VR, eu uso como gravador, né, o STK500 com o AVR Dude, ok? O compilador é o AVR GCC, o editor é o Kate, enfim, as descrições que eu preciso, né, inclusive fuzzy bits, como é que eu vou gravar isso aqui, tá tudo aqui nessa parte do cabeçalho, né? Eu gosto de fazer um cabeçalho grande justamente porque daqui a 2 anos eu posso bater o olho nisso e posso não entender. E no caso de compartilhá-lo na internet, o cabeçalho serve também como referência. Eu começo aqui incluindo, né, um arquivo main que traz basicamente as configurações gerais, os arquivos que serão incluídos, entre outras coisas. É no main que eu vou incluir as definições de uso geral, né, que tem todas as definições necessárias, macros de controle, que eu vou usar basicamente não só no módulo main, mas em outros módulos. As definições de pino de I/O também são incluídas dentro do main, porque aqui estão as macro de controle dos pinos de I/O. Eu gosto bastante de usar macro de controle porque isso me permite compartilhar um mesmo código, por exemplo, com vários tipos de microcontroladores. Voltando aqui no main, por exemplo, eu tenho aqui o init AVR, que na verdade ele inicia os pinos de I/O do AVR, né? Há uma inicialização de variáveis globais. Aqui é um teste de relé, tá? Durante a inicialização do circuito eu testo relé por relé, tá? Para saber se eles estão ok. Eu tenho aqui um limpa-chamada, que basicamente é desligar todos os relés, desligar todos os tons e zerar as variáveis de controle, tá? Esse faz uma verificação do TP. Isso aqui eu uso no CAL. Por quê? Quando eu vou fazer uma chamada, eu preciso saber se o TP daquele aparelho telefônico está acusando que o telefone pode ser chamado. Se ele pode ou não ser chamado, tá? Então isso aqui vai ser usado dentro da função CAL. Esse head TPS é quem faz a leitura efetiva, né, do TP, no caso para saber se eu posso usar aquele aparelho ou não. Então eu só posso ter um TP fora do gancho durante uma chamada, porque eu só tenho uma única linha interna. Apesar de ter 4 ramais, eu não posso fazer, por exemplo, 2 chamadas simultâneas. Se você, por exemplo, pretende usar esse projeto para alguma coisa assim que você queira elevar, você vai ter que se preocupar em ter mais de uma linha interna e fazer esse chaveamento para que a coisa possa funcionar, ok? Tá? E aqui é onde eu faço a chamada, a função de chamada. Aqui eu vou fazer uma série de verificações, para quem você está chamando, como que eu vou lidar com isso, né? Ou seja, vou fazer sempre a análise se a chamada ainda está de pé, ou seja, o telefone está sendo chamado, né? Ou seja, eu fico aqui preso sempre verificando se o telefone está sendo chamado e sempre verificando se o telefone sai ou não sai do gancho, ou se o seu próprio volta para o gancho, porque se ele voltar para o gancho, isso aqui é interrompido e vai embora. E vou devolvendo os valores de acordo com o que precisa. Recomendo, senhores, um estudo bacana. Aqui eu tenho, tá, uma definição de pré-compilação que permite que eu coloque ou não o debug, e aí eu consigo, via porta RS-232, acompanhar, né, o que está acontecendo, se alguém atendeu, se não atendeu. Isso no debug é bem usual. Eu tenho uma função aqui também de buzz que faz a indicação de ocupado, caso a ligação seja, por exemplo, você tirou o telefone do gancho, você é o ramal 1. Se você apertar 1, imediatamente você vai receber o som de ocupado, porque não dá para discar para você mesmo. Eu faço toda essa verificação aqui. A mesma coisa, se já tem o telefone, por exemplo, 1 falando, ramal 1 falando com o ramal 3 e o ramal 4 é removido do gancho, ele tem que receber o tom de ocupado. Ele cai no tom de ocupado porque ele não pode ligar para ninguém, porque não há como ocupar a linha de chamada, porque ela já está ocupada, e eu tenho essa indicação através de uma variável aqui, ok? Aqui no main é o de sempre, né? Ou seja, a inicialização do AVR, desligar primeiro as interrupções, inicializar timer, configurar o ART,
a interrupção externa que faz o controle do MT8870, uma série de questões, desligar LED de live, e fazer mensagem de inicialização e seguir. E é no IO, né, onde eu faço a leitura do TPS lá, ou seja, eu estou sempre lendo para verificar se tem alguém fora do gancho. A partir do momento que tem alguém fora do gancho, eu tenho que verificar o DTMF, se já tem alguém, e qual é o número teclado. E de acordo com o número teclado, começar a cuidar de fazer as chamadas. E é aqui que eu verifico se há um DTMF, qual é a chamada. Então é basicamente isso. Senhores, vale a pena dar uma estudadinha no programa, tá? Eu tenho aqui a parte de controle da COM, né, da RS232, da USART do AVR. Aqui a parte do controle do timer, 0. Aqui a parte do pino de interrupção externa. E aqui são funções de auxílio do debug que eu uso, né? Depende do que eu preciso, eu coloco algumas aqui, ok? Olá, vamos lá nos testes, né? Esse aparelho aqui eu configurei ele como ramal 1, tá? Ele está ligado no ramal 1. Esse aqui é o ramal 2 e na sala, em um outro ponto da sala, eu liguei o ramal 3, tá? O ramal 4 não está ligado a nenhum ponto e eu vou usá-lo para fazer, né? Tentar passar o tom, né? De espera e de chamada pelo fone, né, pelo microfone, né, da câmera, ok? Vamos lá, eu vou começar aqui, ó, chamando o ramal 2. Então, tiro do gancho e teclo 2. Esse cara tá tocando. Ali o PABX, né, ele já atracou os relés e está fazendo a chamada. Se eu coloco no gancho, a chamada é terminada. Agora eu vou pegar esse cara aqui, que é o 2, e vou chamar o 3, que está lá do outro lado. Então, eu acho que o toque vai ficar um pouquinho baixo. Ok? Desligou, finaliza a conexão. Aqui, ó, eu posso também chamar o 1 aqui, ó. A gente percebe aqui pelo LED, ó. Esse LED indica que está sendo chamado, ó. Tá? E agora eu vou tentar gravar os tons. Eu vou tirar esse telefone do gancho. Tá? Esse foi o tom de espera de descagem. E tem também o tom de chamada. Eu vou discar para o ramal 4, que não tem ninguém, então vai dar para ouvir o tom. Ok? Então, basicamente a experiência é simples, tá? Permite, eu não vou conseguir aqui fechar uma voz, porque se eu tentar falar de um lado para o outro, vai acabar, o som da minha voz vai sair junto aqui do microfone, né? Mas eu pretendo em breve trazer outras experiências, dessa vez usando transferência de dados entre as linhas. Senhores, era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que o material aqui apresentado seja útil de alguma maneira, ok? Lembrando mais uma vez que todas as informações referentes ao projeto estão disponíveis lá no meu site, tá? O link está aí na descrição do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, né? Inscreva-se no canal e não se esqueça de tocar o sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos, ok? Bom, então era isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.